Olá, meus queridos. Vamos hoje falar sobre política. Vamos continuar falando sobre política. Lembrando que a aula passada nós estudamos um pouquinho sobre o Estado moderno, as concepções políticas no Estado moderno. Vimos Thomas Hobbes, vimos Maquiavel, vimos o Jean-Jacques Rousseau. Eles falavam um pouco sobre o Estado e a monarquia, o poder político monárquico. E hoje a gente vai falar sobre o pensamento liberal. Esse pensamento liberal tem por base as ideias da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Então se destaca aí essa liberdade defendida na Revolução Francesa. O Estado liberal era defendido no sentido de defender a liberdade e as potencialidades individuais, defender também os direitos conquistados e proteger de possíveis conflitos que houvesse no Estado. Acreditava-se nessa concepção política que quanto menor a interferência, melhor seria o governo. Interferência fosse na vida social ou na vida econômica das pessoas. Quanto menos interferência, menor a interferência, maior seria o sucesso desse Estado. E falando um pouco sobre economia, a gente vai falar sobre Adam Smith. Adam Smith, que é considerado o pai da economia e defendia o livre comércio, a liberdade comercial, defendia o fim do monopólio comercial, o monopólio colonial e falava da mão invisível. Defendia que não houvesse interferência, que se houvesse algum problema econômico, houvesse a mão invisível, que o mercado, a economia sozinha se autorregularia. Não precisava ter interferência. Isso era a mão invisível, a não interferência. E a gente fala também um pouco sobre a concepção do anarquismo. O anarquismo já pode ser considerado um pouco mais radical. Ele também, assim como o liberalismo, defendia a liberdade. Só que o anarquismo acreditava que a liberdade deveria ser levada num nível mais alto ainda, quando estivesse ligada ao Estado. Para que houvesse essa liberdade, só seria alcançada essa liberdade que tanto se defendia quando não existisse o próprio Estado, quando as pessoas se autorregulassem, se autogovernassem. Então, se houvesse essa conquista de liberdade, não seria necessária a existência do Estado. Então, acontecem as críticas ao Estado, a figura do Estado, do governo. A crítica também à propriedade privada. Acreditava-se que defendia com o anarquismo uma vida social fraterna e solidária, com base numa relação comunitária. Então, nós vimos hoje um resumo sobre o liberalismo, em que existe o Estado, em que se defende o Estado, mas com interferência mínima, e o anarquismo, que faz críticas ao Estado, à existência do Estado, e também fala-se da comunidade, da relação comunitária, e com as críticas à propriedade privada. Isso é um breve resumo para que se possa resolver as questões propostas, e na próxima aula a gente dá continuidade. Fiquem bem e até logo!